Boa noite, irmãos. Mais uma vez trazemos uma palavra de Deus para o seu coração e esperamos que de fato te abençoe muito. Você pode compartilhar com quem você desejar. Fique à vontade. Que Deus te abençoe. A pergunta que faço nessa noite é: Deus age de fato no mundo? Deus está agindo? Quando eu vejo que Deus está agindo no mundo? É uma pergunta que as pessoas geralmente fazem porque elas não enxergam a Deus. E por que não veem? Estão vendo a injustiça, vendo os problemas, as tristezas, as tragédias, a violência. Então eu quero tratar desse tema. Como é que eu vejo a mão de Deus agindo no mundo? Como identificar que é Deus de fato que está agindo? A natureza ao nosso redor é prova da mão de Deus, da obra do Senhor, mas não é suficiente para muitas pessoas. Então Deus se manifestou no passado, se revelou na sua palavra, para convencer a todos da sua presença, poder e soberania. Isso está registrado na Bíblia. Abra sua Bíblia em Êxodo 8:19. Na parte A, eu leio assim: Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Eu aprendo aqui no texto que vemos a mão de Deus agindo quando homens comuns são usados para fazer algo extraordinário. Veja que Moisés, no versículo 16, mandou: E Arão tocou na terra. Bilhões de piolhos cobriram homens e animais por todo o Egito. Mas quem era Arão, quem era Moisés para fazer isto? Deus os usou de modo extraordinário. Josué, em sua oração, parou o sol e a lua, até que os israelitas triunfassem, está na Bíblia. Gideão, de modo tremendo, venceu os midianitas com apenas 300 soldados. Sansão, de modo incomum, usado por Deus, deteve os filisteus por mais de 40 anos, como juiz de Israel. Elias, pela sua palavra, impediu que o orvalho e a chuva caísse sobre a terra, nos tempos dos reis. Os apóstolos fizeram prodígios e maravilhas no meio do povo. Sim, eu vejo isso quando Deus age entre nós por meio de pessoas extraordinárias. Jesus Cristo mesmo declarou que as obras que ele realizou foram feitas por Deus e que aquele que nele crê fará obras ainda maiores que ele fez, porque ele voltaria para seu Pai. Então, quando Deus usa homens e mulheres para fazer algo extraordinário, milagroso, fora do comum, tremendo, seja por palavra ou obra, vemos a mão de Deus agindo entre nós. Eu aprendo também no texto que vemos a mão de Deus agindo quando explicações dadas não são suficientes ou convincentes. Como no caso do versículo 18, diz assim: E os magos fizeram também assim os seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam. Os magos, eles estudavam os astros, as águas, os animais, as plantas e as pessoas. Você sabia que os arqueólogos encontraram numa tumba egípcia um crânio que foi submetido a uma operação intracraniana? Ora, mas apesar de toda aquela ciência, da sua tecnologia, o Egito, que era a maior potência da sua época, sucumbiu às pragas enviadas por Deus. Foi o dedo de Deus e nenhuma explicação pôde impedir isto. A única forma que restou ao faraó para lidar com aquela situação foi a de endurecer o seu coração, pela incredulidade, prejudicando assim o seu próprio povo. Na Bíblia encontramos exemplos completamente diferentes deste. Naamã viu a mão de Deus curando o seu povo da lepra e creu. O rei Dario viu a mão de Deus protegendo Daniel e creu. O rei de Nínive ouviu a ameaça anunciada por Jonas e ele e seu povo creram, se arrependeram. Deus começou a trazer justiça e juízo sobre a terra. Nos Salmos encontramos as seguintes expressões: Bem-aventurado aquele a quem Deus corrige, bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui iniquidade. Fechar o coração na crise e na dor não adianta nada. O melhor é crer de todo o coração, trazendo arrependimento para obter perdão e salvação. Eu aprendo também no texto que vemos a mão de Deus agindo quando o juízo do Senhor vem como resposta ao pecado e ao mal dos homens. Como no versículo 19, diz a palavra: Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Na servidão ou escravidão que os egípcios impuseram aos hebreus durante 400 anos, eles foram obrigados a trabalhar de graça, sob chicote e até a morte. E quando se tornaram numerosos, Faraó mandou que as parteiras matassem todo menino nascido entre os hebreus. Não deu certo, ele mandou atirar as crianças no rio. As cidades de Pitô e Manassés, registra a história,
foram construídas com suor e sangue de escravos hebreus. O Egito enriqueceu, embelezou-se, tornou-se grande à custa do trabalho escravo. Mas a que preço? Um preço vil. Construíram uma nação com a destruição de outra. Uma grande tragédia humana, só que ela foi contemplada pelo Senhor, que veio em socorro do seu povo, trazendo justiça e juízo sobre o Egito. Naquele dia, foi para os egípcios, mas depois ele trouxe para os cananeus, também para os filisteus, para os gregos e para os romanos. Não é somente para um povo, ou só para uma região, ou só para uma nação. É sobre todos. Deus faz juízo sobre toda a humanidade. Do pó da terra veio o castigo divino para os egípcios, atingindo pessoas e as suas riquezas. Nos dias dos profetas, eles denunciaram a exploração e a corrupção dos juízes e dos príncipes, porque eles eram possíveis de serem cooptados e manipulados. No mundo inteiro, o pobre clama por justiça social. Os países subdesenvolvidos pedem perdão para as suas dívidas e a ajuda dos ricos. Deus está vendo isso tudo. Vê em justiça e ouve seu clamor. Jesus ensinou que o seu reino é um reino de justiça. Os apóstolos pregaram que a justiça do Senhor começou no Calvário e que ela se aprofundaria na proximidade da sua volta. O povo de Deus deve ter fome e sede de justiça, não só para si, mas principalmente para os desvalidos, os desabrigados, os desorientados. Vamos pregar, vamos orar, vamos ajudar, vamos fazer a nossa parte, dando exemplo como sal e luz. Há muitas pessoas, principalmente nos tempos que estamos vivendo, o grupo de saúde está sofrendo também, porque está atribulado e com muito trabalho, com toda essa crise que estamos vivendo. Oremos por eles. Assim todos verão a mão de Deus agindo em nós, por nós e através de nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dirija. Amém. Uma boa noite e descanso para você.